1 Reis 17, versículo de número 3. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo de número 17 e versículo de número 3. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Diz assim: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Vou ler novamente: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Amém, irmãos? Pode se sentar. Glória a Deus. Neste dia, Deus ele me dá uma palavra concernente a este texto que acabamos de ler, a qual até o irmão Gilson, muito usado por Deus, o citou, e eu quero meditar junto com os irmãos este texto. No capítulo de número 16 de 1 Reis, nós vamos encontrar um rei chamado Onri. Ele é o pai de Acabe. Porém, Onri foi um rei péssimo perante aos olhos de Deus. Onri, ele foi um rei a qual se prostituía, um rei a qual fazia tudo aquilo que Deus não se agradava. Porém, Onri ele morre e fica o seu filho Acabe no seu lugar. Porém, como diz um velho ditado, de filho de peixe, peixinho é, assim Acabe ele fica no lugar de seu pai, porém segue as instruções de seu pai. Porém Acabe vira um rei sobre Israel, um rei idólatra, um rei que fez um poste ídolo muito grande para ser adorado no meio de Israel. E Deus, olhando no céu, que Acabe, aleluia, foi o rei que mais envergonhou o nome do Senhor, o nome de Deus, o nome de Yahvé. Porém Deus, eu acredito que olhando no céu, ele fala: eu preciso levantar alguém que tenha coragem, eu preciso levantar alguém que se disponha a ir de frente com Acabe e mudar esta situação. Porém Deus levanta Elias. A Bíblia Sagrada não diz quem eram os pais de Elias, mas diz que Elias ele aparece. Elias o desvita, uma cidade desconhecida, mas porém alguém que tinha uma chamada, alguém que Deus tinha um propósito, alguém que Deus queria levantar para realinhar a situação de Israel. Irmão Cláudio, Deus olha e fala: este homem que eu vou levantar, chamado Elias. E a Bíblia Sagrada nos diz que na primeira aparição de Elias, Elias profetiza algo sobre a terra. Ele profetiza: a partir de agora não haverá mais chuva, nem orvalho, nem umidade, nada mais de chuva irá vir sobre a terra. Nesses últimos tempos, meus irmãos, Deus só está procurando alguém com o coração aberto que ele possa levantar contra Acabe. Deus só está procurando alguém com o coração aberto que ele possa levantar
conversa com quem tem o desígnio de Deus, ele passa por provas. E isso, quando Elias profetiza que não haveria mais chuva sobre a terra durante aqueles tempos, o próprio Deus fala com Elias: fala, Elias, você profetizou, mas agora você foge e vai até a beirada da torrente de Querite, porque lá eu irei te sustentar. Aleluia. Irmãos, eu digo isso com toda a propriedade. Há momentos de nossa vida que nós devemos fugir. Há momentos da nossa vida, irmão Natanael, que nós devemos virar as costas, aleluia, para não pecarmos. Há momentos da nossa vida que nós devemos, aleluia, virar as costas para a situação, para não pecarmos. É feio, irmão, pecar agora. Não pecar não é feio. Fugir da situação não é feio. Fugir das adversidades não é feio. É melhor ser apedrejado porque fugiu do que ser apedrejado porque pecou. É melhor ser mal falado porque fugiu e venceu a tribulação do que ser mal falado porque pecou. Irmão, Deus está falando conosco aqui nessa noite. Não é vergonha nenhuma fugir do pecado, não é vergonha nenhuma fugir das adversidades da vida. Deus está falando conosco aqui nessa noite: fuja enquanto há tempo. A morte está atrás de você, e Deus está dizendo aqui nessa noite: fuja enquanto há tempo. Fuja enquanto há tempo, porque talvez depois pode ser tarde demais. Depois Acabe pode ter te pegado. Depois Jezabel pode ter te pegado. Por isso Deus me enviou esta noite para te dizer: Deus cuida de você, mas fuja enquanto você tem tempo. Elias foge, mas Deus mostra que Ele é um Deus provedor, amigo. Deus mostra que Ele é um Deus que cuida dos seus, irmãos da Nascimento. Deus mostra que em meio à situação, em meio às adversidades da vida, existe um Deus no céu que nunca te desampara, que nunca te deixa só, que nunca te abandona. Aleluia. O profeta Isaías, em uma certa feita, ele diz: olha, pode uma mãe esquecer de um filho que mama, de modo que essa não se compadeça do filho do teu ventre, mas Deus todavia não esquece de vós. Ele não esquece de vós. Deus, com cuidado com Elias, para Elias, você vai ficar do lado da torrente de Queriate. Lá vai ter água fresca para você beber. Lá vai ter proteção para você. E o melhor de tudo, eu vou enviar corvos para te alimentar. Deus não abandona os dele nunca. Né, Mazília? Deus não abandona os filhos dele nunca. Se Deus colocou esse projeto em tuas mãos, vai até o fim. Deus não abandona os filhos dele nunca. Se Deus colocou essa regência nas tuas mãos, vai até o fim. Deus não abandona os filhos dele nunca. Se Deus te colocou como obreiro na casa do Senhor, vai até o fim. Deus não abandona o dele nunca. Se Deus te colocou como músico na casa do Senhor, vai até o fim. Deus não abandona o dele nunca. Hoje você pode estar no vento, na prova, na luta, nas adversidades da vida, mas eu tenho um recado de Deus para te dizer: Deus
Mas chega uma hora que o rio seca. Chega uma hora que o rio seca, pastor Davi. Chega uma hora que a situação ela aperta. E agora? Será que eu vou morrer nessa prova? É onde o Deus do céu tem uma providência. Essa noite Deus tem uma providência para a tua vida. Essa noite Deus tem uma providência para a tua vida. Talvez você entrou aqui, meus irmãos, aqui nessa noite dizendo: Senhor, não tem mais jeito. Eu busco tanto, eu oro tanto, faz muito tempo que eu estou buscando e nada acontece. Deus, Ele tem cuidado com os seus. Deus, Ele tem cuidado com os seus. Deus, Ele tem cuidado com os seus. Ele vela pelos seus. E como Deus nunca abandona ninguém, Deus nunca abandona ninguém, olha o que Deus faz. Vai até a casa de uma viúva, como uma viúva, e ela vai te alimentar. Meu Deus do céu, complicou mais ainda, pastor. Viúva aquele tempo não tinha ajuda do governo nem pensão como tem hoje. Viúva aquele tempo, ela era abandonada por todos. Mas Deus falou: olha, vai até a casa daquela viúva. É lá que você tem que ir. Lá você vai estar protegido. Lá você vai ter alimento. Porque Deus nunca abandona os seus. Nunca abandona os seus. Quando Ele chega, a primeira coisa que Ele pede é água. A mulher dá água para Ele. E Ele fala: agora me faça um bolo. Ela falou: mas como? Como eu irei fazer um bolo? Porque eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Olha o que a mulher fala ainda para o profeta: olha, o que eu tenho só dá para eu e meu filho comer, e depois morremos. Olha que situação, aonde Deus colocou Elias, aonde Deus colocou ele. As situações da nossa vida que nós não entendemos, as situações da nossa vida que nos parece que está acabado, que está destruído, que não tem mais jeito, é onde Deus se mostra presente na nossa vida e fala: ainda tem uma continuação, ainda tem um jeito, ainda vai acontecer alguma coisa. Eu amo esse Deus, porque Ele sempre tem uma solução. Eu amo esse Deus, porque Ele sempre tem uma providência no Cláudio. Eu amo esse Deus, porque quando parece que o mundo está destruído, Ele fala: meu filho, eu tenho cuidado dos meus. Relaxa, descansa, porque eu sou o Deus que tem o poder em minhas mãos. Elias, usado por Deus, fala com a mulher: olha, faz o que eu estou te dizendo. Vai lá, prepara o bolo, dá para mim comer. E a providência de Deus virá. Elias encontra uma mulher, irmãos, Ana, sem esperança nenhuma. Elias encontra uma mulher totalmente frustrada pela sua vida. Uma mulher conformada com a destruição. Uma mulher conformada, aleluia. Uma mulher conformada em morrer. E seu filho também morrer. Mas Deus envia a providência. Deus envia a providência. Deus envia a providência. Ei, irmãos, não se preocupe. Deus envia a providência. Não se preocupe lá no teu lar. Deus essa noite envia a providência. Não se preocupe no teu trabalho. Nessa noite Deus envia a providência. Não se preocupe, aleluia, no teu casamento. Nessa noite Deus envia
providência. Não se preocupe no teu ministério, na tua chamada. Nessa noite Deus envia a providência. Você não vai morrer nessa prova, você não vai morrer nessa luta. Deus nessa noite envia a providência, porque Ele tem cuidado com os seus. Tenha cuidado com os seus, Danilo. Deus tem cuidado com os seus. Oh glória, oh glória. Deus tem cuidado com os seus. Certa feita eu ouvi uma história, irmão. Não sei se os irmãos já ouviram. Tinha uma irmã muito fiel no ciclo de oração, e ela tinha 2 filhos, e os filhos dela já não tinham mais o que comer, se acabou tudo, e ela foi orar a Deus pedindo a providência, porque Deus sempre cuida dos seus. E ela foi orar, e orando a Deus, um dos seus filhos falou: mãe, já deu a hora de comer e eu estou morrendo de fome, o que nós vamos fazer? A mulher olha para o seu filho com o coração apertado e diz para ele: Deus dará a providência. E ela volta ao joelho, volta à oração, e ela orando, seu filho novamente volta e fala: mãe, já se passaram 4 horas que a senhora está aí orando, nós estamos morrendo de fome, nós vamos morrer de fome. E a mulher fala: olha, Deus dará a providência. E volta à oração. Quando essa mulher, pastor, estava orando e ouviu esse menino falar, passou uma pessoa na janela. E essa pessoa era um ladrão. Quando ele viu a mulher orando e falando para o filho que Deus ia dar a providência, ela falou: agora eu vou zombar dessa mulher. Eu vou na padaria, eu vou comprar pão para essa mulher, eu vou comprar frios para essa mulher, eu vou fazer uma despesa para essa mulher. Já que ela disse que ela é crente, eu vou fazer uma despesa para ela e vou falar que foi o diabo que mandou. Eu vou zombar dessa mulher. E saiu dando risada. Ele foi lá no mercado, encheu o carrinho e falou: isso é pouco, vou encher mais outro carrinho. Encheu o carrinho, cheio de mistura, de carne, coisa boa, daquilo que a gente gosta, bastante carne, bastante glória. Encheu, irmão, 2 carrinhos. Falou: agora eu vou zombar daquela crente, vou chegar na casa dela e falar que foi o diabo que mandou esses 2 carrinhos. Bateu na porta da mulher, e a mulher ainda estava orando. E os filhos, sem entender nada, foi lá, abriu a porta, falou: mãe, tem um homem aqui. Ela falou: peraí que eu já vou. Levantou, foi atender a porta. Quando ela atendeu a porta, o homem com os 2 carrinhos, e pegou e falou assim: senhora, isso aqui foi o diabo que mandou entregar para a senhora. Ela olhou o carrinho e falou: foi quem? Ele falou: foi o diabo. Ela pegou e falou: quando meu Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Isso se chama providência. É a providência, é a providência. Deus usa o que Ele quer, da forma que quer, no momento que quer, para te abençoar, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus. E nessa noite Deus manda dizer neste lugar, com plena convicção do Espírito Santo de Deus: o Deus do céu tem cuidado da tua vida, o Deus do céu tem cuidado da... Você pode levantar a tua mão, por favor, e adorar aquele que vive e reina para todo sempre. O Deus do céu tem a providência. Não importa de onde ela venha, Ele manda a providência sobre ela. Oh, glória! Esse Deus é demais. Esse Deus é demais. Irmãos, para encerrar, Elias novamente se encontra numa situação difícil.
perante os profetas de Baal e de Azera. Aquele tempo sobre Israel ficou tão obscuro por causa da idolatria, que todos da época adoravam a Baal ou a Azera. Todos, você ia nas praças, eles estavam adorando Baal. Você ia nos supermercados, existiam estátuas e era um agradecimento aos alimentos todos para Baal. Porém Elias vai a este encontro com os profetas de Baal, mas Deus nunca deixa um filho desamparado. Os profetas de Baal aceitam o desafio, sobem até o monte, preparam o seu sacrifício, e diz a Bíblia Sagrada que eles se cortavam, que eles clamavam, que eles pulavam, que eles se machucavam e lançavam sangue sobre o altar, porém nada aconteceu, nada. E Elias começa a dizer: talvez ele está dormindo, ou talvez foi viajar. Grite mais alto. Agora é a vez de Elias. Elias primeiramente limpa o altar, reforma o altar. Mas Elias, irmão Natanael, ele cria tanto na providência e no cuidado de Deus, que quando Elias arruma o altar, ele molha, oh glória, para ficar mais difícil. Oh aleluia. Isso se chama confiança. Quando perdemos o controle da situação e achamos que nós vamos enlouquecer, Deus usa alguém para nos dizer: confia mais, descansa mais. Existe alguém que cuida de você. Descansa, espera no Deus do céu, porque Ele tem um cuidado com os seus. Porém a Bíblia Sagrada nos diz que Elias faz uma breve oração, mas o Deus do céu, que tem cuidado com os seus, manda fogo do céu, consome o holocausto, consome a água do córrego, e mostra que Ele não envergonha os seus, mostra que Ele realmente tem um cuidado com os seus. E novamente Elias se encontra em outra situação difícil, debaixo do pé de Deus, pedindo a morte. Todos nós aqui somos seres humanos, todos nós aqui somos falhos. Não existe aquele que é perfeito ou subcrente. Todos nós aqui passamos por desânimo, isso é normal no ser humano. Todos nós aqui passamos por frustrações, isso é normal no ser humano. Todos nós aqui passamos por tristeza, isso é normal no ser humano. Mas Deus novamente não deixa o seu desamparado. Deus vai falar com Elias. Elias, o que você faz aí, irmão? Pedindo a morte, desistindo da sua chamada, desistindo da regência, desistindo de tocar, desistindo de pregar, desistindo de louvar a Deus, desistindo de ajudar a casa do Senhor, desistindo de ser obreiro, desistindo de ser membro, desistindo de congregar. Elias, levanta, come e bebe, porque a sua caminhada ainda é longa. Sabe o que isso significa? Que o Deus nunca abandona um filho seu. Significa que Deus sempre vela pelos seus. Significa que Deus tem cuidado com os seus. Não é porque você não tem eloquência, que você não sabe falar o português correto, que Deus não vai te usar. Deus te usa da forma que Ele quer, no momento que Ele quer e do jeito que Ele quer. Deus tem cuidado com você.
coração aqui, existem pessoas que estão querendo parar, desistir. Tem pessoas que pensou em largar tudo, porque está difícil, porque está apertado, está estreito. Ei, irmão, Deus tem cuidado com você. Ele está dizendo aqui nessa noite: eu sou Deus que cuido de tudo. De tudo. De tudo. De tudo, Cláudio. De tudo, obreiros aqui. De tudo. Deus, Ele cuida de tudo. Aleluia. Se muito bem, irmãos. Deus mostrava aqui pessoas com o coração apertado, preocupado. Deus manda dizer para você aqui nessa noite: Deus cuida de tudo. Talvez preocupado com o que há de acontecer, talvez preocupado com a porta que não abre, talvez preocupado com a situação que não muda. Deus manda te dizer: Deus cuida de tudo. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nessa noite, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que rege esta igreja, que rege esta palavra, eu quero, Senhor, pedir força, pedir ânimo aos Teus servos aqui nesta noite, porque eu creio que Tu tens cuidado de nós. Creio, Senhor, que Tu, Senhor, não nos abandona, não nos deixa, não nos esquece. Eu creio, Senhor, que Tu estás no controle de todas as coisas. Entra, Senhor, com a providência, mostrando, Pai, que Tu és o cuidador, mostrando, Senhor, que Tu velas pelos Teus. Meu Senhor, eu creio em Ti, creio na Tua palavra.